Uma boa noite a todos. Que bom ver cada vez mais a igreja mais cheia. Uma alegria poder ter você aqui. E você que nos assiste e nos acompanha pela internet também, seja muito bem-vindo a este culto, a este momento. Se você ainda não compartilhou o nosso link, por favor, faça isso, ainda dá tempo. Você pode ser um agente da esperança e mais pessoas podem receber o link do culto e também ter esse momento especial. E hoje nós vamos fazer um estudo bíblico. Vamos relembrar, na verdade, algumas coisas que nós já estudamos, que nós conhecemos, mas vamos hoje relembrar aqui alguns detalhes, falando um pouquinho sobre ressurreições. E antes da gente entrar nesse tema, apenas reforçar 2 pedidos de oração, orar pelo Pedrinho. O Pedrinho, vocês sabem, está lá em Rio Preto, está lá internado já há mais de uma semana com o Álvaro, e amanhã, ou essa semana, ele vai passar por uma nova cirurgia. Ele tem uma nova fratura na coluna, e ele vai ser operado novamente. Então, lembre de orar por ele, pelo Álvaro, pela Andresa. Ele tem passado momentos assim de muito sofrimento, não acaba, né? Não acaba. E que Deus possa estar ali, dirigindo, guiando, e que logo o Pedrinho esteja em casa. Também vamos lembrar de orar pelo nosso irmão José Carlos Lauer. Ele é o pai da Joelma, o vô da Nicole. Ele foi para a UTI hoje à tarde, provavelmente será entubado, está com Covid. O John está dando um sinal ali. Foi entubado agora à tarde. Vamos orar por ele. Enfim, ainda temos pessoas sofrendo, né, com esse vírus e com essa pandemia. E ontem nós estávamos ali no velório da Andréia e eu estava conversando com o Lucas e tentando lembrar quantas pessoas que nós já perdemos aqui na Igreja Central pelo Covid. Contamos 6 pessoas. Ainda perguntei para ele, parece que foi mais. Mas já perdemos 6 pessoas, 7 pessoas. E um assunto recorrente que talvez a gente queira saber e talvez queira que aconteça logo é a volta de Jesus e ressurreição. Então, vamos estudar um pouquinho sobre esse tema. Nós temos ressurreições acontecendo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É uma coisa que não acontece muito frequentemente, mas acontece. E nós temos pelo menos 4 grupos de ressurreições que nós vamos estudar com detalhes hoje. Além destas ressurreições que aconteceram no Antigo e no Novo Testamento, no desfecho, desde quando Jesus ressuscitou até o final, nós teremos aí 4 grupos de ressurreições. Alguns chamam de ressurreições especiais, e eu apenas numerei aqui para a gente ter uma ideia e ver como que isso vai acontecer, quando que vai acontecer, e nós então vamos estudar sobre este tema. Vamos ver se vai funcionar aqui. Está piscando lá, mas não está. Aí, agora foi. Está aí para você ver, lembrar, no Antigo Testamento, algumas pessoas que foram ressuscitadas. Moisés foi ressuscitado, o filho da viúva em Sarepta também foi ressuscitado por Elias, o filho de um casal em Sumém, né, o filho da Sunamita também
ressuscitado por Eliseu, e um fato curioso de uma pessoa, um cadáver que foi colocado, que foi jogado, na verdade, sobre os ossos de Eliseu. Eles estavam fugindo de um cerco moabita e estavam enterrando ali aquele homem, e jogaram ali aquele corpo em cima dos ossos de Eliseu, e aquele homem ressuscitou. São essas as ressurreições que nós temos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós também temos ressurreições. A filha da viúva de Naim, a filha de Jairo, que também foi ressuscitada, Lázaro, e também temos um discípulo que fez uma ressurreição, que foi Pedro, lá no livro de Atos, e também a ressurreição de Eutico. Lembra que ele dormiu, Pedro pregou mais do que o normal aquela noite, acabou passando ali a hora, e ele dormiu ali na janela, caiu, quebrou o pescoço, não sei exatamente o que aconteceu, morreu e foi ressuscitado. Então, além dessas ressurreições aqui, nós temos 4 grupos de ressurreições especiais, que nós vamos então ver e estudar nesse momento. E o primeiro grupo... Opa, estou voltando ao invés de ir. E o primeiro grupo de ressurreições que a gente vai ver, ou de ressurreição, foi justamente a ressurreição que aconteceu na ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, também houve uma ressurreição especial. Nós vamos ler o texto. Abra aí, por favor, a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 27. Vamos ler a partir do verso 50. Livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 50, até o verso 53, olha o que diz aqui o evangelista Mateus. Mateus, capítulo 27, a partir do verso 50, diz o seguinte: E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Continua lendo. Eu estou sem o óculos e eu não enxergo se eu passei ou não. Passou? Passou, né? Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, é a primeira ressurreição especial. Vamos entender bem o texto. No momento em que Jesus morre, há um terremoto, e nesse terremoto os túmulos se abrem. Porém, eles apenas ressuscitam na manhã em que Jesus foi ressuscitado. Eles não ressuscitaram na sexta-feira, quando Jesus morreu. Eles ressuscitaram no domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou. E eles agora ressuscitam e entram, eles voltam para a cidade. Eles entram para a cidade como um testemunho, ou como uma prova viva do poder da ressurreição. Não só de Cristo, mas também como uma prova de que a morte seria o último inimigo a ser vencido. Olha o que diz no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White comentando esse texto, ela diz: quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte, abrira-lhes o sepulcro, e ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Durante seu ministério, Jesus ressuscitara mortos, fizera reviver a filha viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Esses não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos, ainda estavam sujeitos à morte. Então, Lázaro, a filha de Jairo, a filha lá da viúva, eles foram ressuscitados, mas eles não foram transformados. Diferente desta ressurreição especial que ocorre agora. Esses que se levantaram por ocasião da ressurreição de Jesus, eles se levantam transformados. Ainda continuando aqui, o texto ela diz o seguinte: aqueles, porém, que ressurgiram,
Eu estou totalmente perdido com esse negócio, né? E eu não enxergo, Toninho. Hã? Ó, aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, me ajuda aí, saíram para a vida eterna, ascenderam com Ele. O que mais? Como troféu da sua vitória sobre a morte e o que mais? E o sepulcro. Essa é a diferença. Lembra quando a gente estudou aqui sobre o Apocalipse? E a gente viu que tem 24 anciãos em torno do trono de Cristo? É muito provável que esses 24 anciãos sejam desta leva, dessas primícias, desses primeiros que ressuscitaram junto com Jesus e que foram para o céu. É muito provável. Não temos isso escrito na Bíblia, mas é muito provável que esses 24 anciãos do Apocalipse sejam esses que ressuscitaram nesta ressurreição especial de Jesus e então agora estão ali no céu. O texto ainda diz assim, eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias de meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte e nem experimentarem a dor. Se você lembrar da história, lembra que quando Jesus ressuscita, ele ainda fica aqui na terra quantos dias? Quantos? 40 dias. Durante esse período, essa multidão, que a gente não sabe quantos são, foram uma testemunha viva do poder de Deus sobre a morte. Imagina o impacto que isso teve. Imagina o tanto que isso não foi para a época ver essas pessoas. Não sabemos que pessoas que eram essas. Ellen White dá uma ideia de quem eram essas pessoas. Ela diz o seguinte, esses entraram na cidade, apareceram a muitos declarando: Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Então, esse é o primeiro grupo, vamos dizer assim, de uma ressurreição especial. As primícias foram os primeiros que ressuscitaram e que já estão como grupo no céu. Lembra que Moisés também ressuscitou e também foi para o céu. Mas Moisés foi sozinho, não foi em grupo. Estamos falando de ressurreições em grupo. Essa, então, a primeira ressurreição em grupo, de pessoas que subiram, que foram para o céu. E aí, então, nós temos uma segunda ressurreição especial. Um segundo grupo de uma segunda ressurreição especial que ocorre um pouco antes da volta de Cristo. É uma ressurreição, esta não é a ressurreição dos justos. É uma ressurreição que ocorre um pouco antes da volta de Jesus. Não é a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Embora nesta ressurreição especial também se levantará justos. Vamos ver isso com detalhes. Nós vamos ler 2 textos bíblicos, Daniel capítulo 12 e o verso 2, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, alguns vão levantar para a vida eterna, outros se levantarão para a vergonha e horror eterno. Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Esse texto, querido, é usado para dizer
ou para apoiar esta ideia desta ressurreição especial que ocorre pouco antes da volta de Jesus. Esta ressurreição ocorre pouquinho antes de acabar as pragas. E os que vão ressuscitar nesta ressurreição são aqueles que participaram de forma ativa no sacrifício e na morte de Jesus. Os mais acérrimos inimigos da verdade e do povo de Deus vão fazer parte dessa turma. Vão levantar para ver a volta de Jesus. Mas também faz parte dessa turma um grupo especial de salvos. Aqueles que foram salvos e que morreram salvos pela mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse capítulo 14. Ou seja, aqueles que morreram exatamente num período que nós chamamos o tempo do fim, o período do fim. Alguns até querem marcar uma data para dizer que são os que morreram de 1844 para cá. Alguns colocam um pouquinho lá atrás, quando Graham Miller começa a pregar ali as 3 mensagens angélicas em 1831. Mas nós teremos essa ressurreição especial daqueles que participaram ativamente da morte de Cristo, daqueles que perseguiram o povo de Deus e aqueles que morreram através da mensagem do terceiro anjo. Vamos ver. Quero ler com você o grande conflito. Diz assim: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Veja o detalhe. Então, são 2 grupos separados, são 2 grupos distintos. É um grupo de salvo e é um grupo de perdido, certo? Um grupo de salvo e um grupo de perdido. Os salvos já saem como? Glorificados, transformados. O que não ocorre, é lógico, com os ímpios. E ainda, lendo o grande conflito, os mesmos que o traspassaram, citando aqui o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Os que escarneceram da sua declaração de ser ele o Filho de Deus, estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que zombou do seu título real, mandando os soldados zombadores coroá-lo como rei. Estão ali os mesmos homens com mãos ímpias, que lhe colocaram sobre o corpo um manto de púrpura e sobre a fronte sagrada, a coroa de espinhos, e na mão que não opunha resistência, um simulacro de cetro, e diante dele se curvavam em zombaria e blasfêmia. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida, agora se desviam de seu penetrante olhar, procurando fugir da subjugante glória da sua presença. Aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, o soldado que lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Imagina só esta cena para esses homens. Tiveram a oportunidade de serem salvos, tiveram a chance de reconhecer a Jesus como Salvador, como Rei, não o fizeram e agora se levantam para ver Jesus vindo, não mais como homem, mas vindo como Deus. São 2 grupos distintos, separados, santos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ímpios que participaram do julgamento, sofrimento, morte de Jesus, e os mais acérrimos perseguidores da verdade
e do povo de Deus. E aí tem um detalhe aqui. Tem um detalhe. Olha só. Esta ressurreição acontece um pouco antes da segunda vinda. E depois do arrebatamento dos santos, esses ímpios morrem de novo, iniciando assim o período dos 1000 anos. Entenderam? Ou está confuso? Está tudo certinho? Ressuscitam. 2 grupos distintos. Salvos, que se converteram na mensagem do terceiro anjo. Ímpios, que participaram de forma ativa na crucifixão, no julgamento, no sofrimento de Cristo. E aqueles que perseguiram o povo de Deus, como Herodes, por exemplo. Se levantam. Porém, quando os justos são arrebatados para o céu, esses ímpios que ressuscitaram, eles morrem de novo. E aí então começa o período do milênio. 1000 anos. Você conhece? A gente já estudou esse assunto. São 1000 anos e aí a terra está vazia. Aonde estão os justos? Aonde? No céu. E os ímpios? Os ímpios todos mortos e o diabo está onde? Está aqui nessa terra, preso pela circunstância, porque não tem ninguém para ele tentar, para ele acusar, para ele, como diz o baiano, bulir. Tudo certinho até aqui? Vamos para frente então. Agora então vamos para a terceira ressurreição em grupo. E agora sim, esta é a ressurreição dos justos. Esta é a primeira ressurreição. A ressurreição dos justos. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. Amém? Acharam aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. Diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, o que vai acontecer? Ressuscitarão o quê? Primeiro. Então, esta é a primeira ressurreição. É a ressurreição de quem? Dos salvos ou dos ímpios? Dos salvos, tá? E veja, agora, querido, desde Adão, até o momento em que a porta da graça será fechada, todos os salvos, então, serão ressuscitados. Lendo o livro Grande Conflito, olha só, página 645. Olha a diferença, presta bem atenção nos detalhes. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Todos, porém, surgem com a louçania e vigor de eterna mocidade. Louçania nada mais é do que a pele, a cútis, rejuvenescido. Todos os defeitos e deformidades serão deixados aonde? No túmulo. Olha para isso. Olha para isso. Sem dor, sem precisar óculos, sem dor no ciático, sem dor na coluna, né? No esporão. Pensa, sem gripe, sem Covid, sem câncer, sem problemas. Tudo ficou no túmulo, Olha agora, criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos, há muitos separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem.
e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Olha a cena. Quantas pessoas, eu não sei, mas eu fico pensando nas pessoas que eu já perdi e que eu quero reencontrar nesse dia. Pai, mãe, amigos, quantas pessoas. Olha o privilégio, querido, que nós teremos de reencontrar os nossos queridos. E olha só esta cena. Esta cena, ela é emblemática. Olha só. Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai da nossa raça. O ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador, e cujo pecado, os sinais da crucifixão, aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito do seu Senhor, mas lança-se em humilhação aos seus pés, exclamando: digno, digno é o Cordeiro que foi morto. E com ternura o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico do qual havia tanto fora exilado. Que encontro! Que encontro! Se os nossos encontros serão emocionantes, imagine o encontro de Jesus com Adão. Não vai dar para perder. Aliás, você não pode perder esse encontro. Os dois se encontrando. São momentos que a gente se enche, de emoção. Eu fiz conferência numa cidade chamada Planalto. Não sei quantos aqui conhecem. Não é longe daqui, Santa Luzia, José Bonifácio, por ali. E ali tem uma história triste na igreja. No acampamento de verão, o irmão da igreja tinha um caminhão. E isso há 30 anos atrás, não tinha as leis que tinha hoje, era um negócio assim mais livre. E num sábado à tarde, todo mundo entrou na carroceria do caminhão e foram andar. E havia uma garotinha pequena no meio, junto com a turma. E a mãe, achando que estava perigoso para ela ali, pediu para colocar ela na boleia do caminhão. E ela foi, então, para a boleia do caminhão. E sem entender exatamente o que aconteceu, a porta do caminhão abriu, ela escapou dos braços da esposa do caminhoneiro, do irmão caminhoneiro, foi para o chão, e as rodas de trás do caminhão passaram por cima dela. E ela morreu ali. Eu lembro que quando eu pregava e falava sobre ressurreição, aquela mulher, ela se emocionava, eu vi que ela não estava normal. E depois eu perguntei, o que chamou a minha atenção? E aí alguém depois contou essa história. E depois ela veio conversar comigo. E ela disse para mim: pastor, eu não vejo a hora de Deus colocar nos meus braços a minha menina. Eu vivo nessa esperança. Um dia, Deus vai colocar nos meus braços a minha menina. É isso,
É isso que a gente espera quando perdemos os nossos queridos. Essa é a certeza que temos da ressurreição. E por fim, nós então temos a segunda ressurreição, a última ressurreição em grupo, que é a ressurreição dos ímpios. Essa ressurreição, ela ocorre 1000 anos depois da primeira ressurreição. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. Diz o texto: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, 1000 anos. Quem ressuscita na segunda ressurreição? Os ímpios. Todos os ímpios. Olha o que diz o livro História da Redenção, página 418. Então Jesus, acompanhado de todos os santos anjos e de todos os santos remidos, saem da cidade. Os anjos rodeiam seu comandante, o acompanham em seu trajeto, e a seguir vem o cortejo dos santos remidos. Com majestade terrível e pavorosa, Jesus chama então os ímpios mortos, e eles surgem com o mesmo corpo fraco, doentio, que foram à sepultura. Olha o contraste. Enquanto que os salvos, eles ressuscitam transformados, e todo o traço, toda a consequência do pecado ficou na sepultura. Os ímpios ressuscitam exatamente do jeito que morreram. Imagina. Olha o contraste. Que espetáculo, que cena. Na primeira ressurreição, todos saem com imortal frescor, mas na segunda, os indícios da maldição são visíveis em todos. Está ali a marca do pecado. Bom, se você tiver que... Uma vez eu perguntei isso, e uma irmã falou assim, não, pastor, mas eu não quero nem morrer. Mas eu também não. Mas se você morrer, que nós façamos parte da ressurreição dos justos. Todos nós aqui, talvez mais, talvez menos, mas todos nós aqui, é bem provável que temos a nossa vida marcada pela despedida de um ente querido, de um amigo, de uma pessoa que se foi. No livro de João, capítulo 11, você conhece o texto, e eu li esse texto ontem lá no velório, quando Jesus vai para ressuscitar Lázaro. O verso 25 e o verso 26 de João, ele diz, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta para Marta, ele está conversando, esse é o diálogo com Marta, e ele pergunta para Marta, você crê nisso? Você crê nisso? Querido, vida eterna. É isso que nós aguardamos. Enquanto vivermos aqui, viveremos as mazelas desse mundo. As dificuldades, o pecado, a morte, consequência pior do pecado. Mas esperamos um novo céu e uma nova terra. Você lembra como termina o último parágrafo do livro O Grande Conflito? Lembra como termina esse livro? E eu quero relembrar com você o último parágrafo do livro O Grande Conflito. Termina dizendo, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado.
uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Querido, que você e eu alcancemos esta promessa. Que nós um dia declaremos isso. O grande conflito terminou. Não tem mais. E que grande é o amor do nosso Deus. Que essa esperança, que essa certeza, ela possa acalmar o nosso coração nesses dias tão terríveis que vivemos. Eu me lembro quando o pastor Miranda morreu. Ele era professor da faculdade de teologia. Ele era o professor que dava a matéria de evangelismo, e ele faleceu. Uma pessoa muito querida, um amigo. E eu fui ao velório dele, junto com o pastor Mota, e nós estávamos ali na igreja do colégio, assistindo o culto fúnebre. E na ocasião do culto fúnebre dele, quem pregou foi o pastor Emilson Reis. E de lá para cá, a gente tem mudado essa palavra. Nós ouvimos com o pastor Emilson Reis. O pastor Emilson Reis trocou a palavra esperança por certeza. E eu quero fazer esse exercício com você. Nós não temos só esperança. Nós temos certeza. Certeza da volta de Jesus. Certeza de reencontrar os nossos queridos. E que esta certeza nos conforte e nos ajude a viver aqui esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Vamos orar? Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, porque quando vamos à Tua Palavra, temos consolo, alento. Sabemos que o Senhor tem algo especial preparado para nós. Obrigado pela salvação, obrigado pela vida eterna, pela ressurreição. Que estas certezas confortem o nosso coração. Tantas pessoas que estamos perdendo, que o Senhor nos ajude a passar por esses momentos difíceis. Fortaleça, Senhor Deus, os nossos pés nos Teus caminhos. Nos faz firmes cada vez mais. E que naquele grande dia possamos estar em pé para nunca mais nos separarmos. Amém. Pedimos a Tua bênção sobre todos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, sobre esta semana, que o Senhor também esteja à nossa frente, nos ajudando a lidar com os nossos problemas, com o nosso trabalho, o nosso estudo, enfim, que tudo que fizermos, que tenhamos a Tua direção, que o Senhor esteja conosco. Nos colocamos nas Tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.